Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 12 de dezembro de 2012. O CEPES divulgou hoje o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, referente ao mês de novembro. Até a próxima sexta-feira acontece o segundo encontro de iniciação científica e tecnológica. Serão apresentados 588 trabalhos de pesquisas e inovação desenvolvidos aqui na UFO. Você acredita que um funcionário satisfeito pode contribuir para aumentar os lucros e a produtividade nos negócios? Pois é, uma pesquisa norte-americana afirma que sim. Os riscos de uma alimentação que não é saudável podem ser graves e gerar vários tipos de doenças. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. O reitor nomeado da Universidade Federal de Uberlândia, Elmiro Santos, esteve em Brasília hoje para participar da solenidade realizada na Sala de Atos do Ministério da Educação em Brasília. Elmiro foi empossado pelo ministro em exercício, José Henrique Paim Fernandes. O reitor teve o nome referendado pela presidente Dilma Rousseff depois de vencer a eleição da comunidade acadêmica realizada em setembro. A nomeação para o mandato de 4 anos foi publicada no Diário Oficial da União e passou a vigorar a partir do dia 2 de dezembro. Começa hoje e vai até a próxima sexta-feira o segundo encontro de iniciação científica e tecnológica. Serão apresentados 588 trabalhos de pesquisa e inovação desenvolvidos aqui na UFO. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o professor Alcimar Barbosa, que é pró-reitor de pós-graduação e pesquisa. Muito boa noite, professor. É um trabalho que começa daqui a pouco e vai até a próxima sexta-feira. O que é esse segundo encontro de iniciação científica e tecnológica? É uma oportunidade para os estudantes que estão fazendo iniciação científica na nossa universidade apresentarem seus trabalhos. Na verdade, nós temos o segundo encontro de iniciação científica e tecnológica, mas isso é um evento que acontece já há mais de 10 anos na universidade. Todos os estudantes que fazem iniciação científica, portanto fazem pesquisas dentro dos nossos laboratórios, tem que fazer a apresentação do seu trabalho num dado momento. Isso é pré-requisito para se ter a concessão das bolsas para esses estudantes. Então é um momento onde os estudantes vão apresentar para a comunidade e também para avaliadores externos, que nós convidamos, avaliadores de várias universidades, pesquisadores de várias universidades do nosso país. É uma oportunidade deles apresentarem o trabalho, apresentarem as pesquisas que estão desenvolvendo. Na verdade, o que nós estamos querendo fazer é divulgar os trabalhos dos nossos pesquisadores júniores. Pois é, mas nesse encontro eu gostaria de ter uma curiosidade. Esses trabalhos são avaliados ou já foram avaliados em determinado momento e agora é somente uma apresentação para se saber o que anda sendo feito aqui na universidade? Na verdade, os trabalhos vão ser avaliados. Existe uma equipe de 17 avaliadores que nós convidamos, como eu disse, pesquisadores de várias partes do nosso país, que vão avaliar os trabalhos e vão verificar se esses trabalhos estão compatíveis com o que foi exigido no projeto de pesquisa original. E, além disso, nós temos na universidade, como já é de conhecimento da comunidade, prêmios anuais que são alocados a bolsistas de iniciação científica, a pesquisadores, professores pesquisadores, a mestres e doutores. Então, nessa oportunidade também vai ser escolhido, ou vão ser escolhidos, os 3 melhores trabalhos de iniciação científica da UFO, premiando assim, numa cerimônia que deve acontecer agora no começo do ano de 2013, premiando os 3 melhores bolsistas, portanto, os 3 melhores pesquisadores júniores da universidade. Que coisa boa, incentivo bom. Agora eu gostaria de saber o seguinte, 588 trabalhos é muita coisa, né? Que tipo de trabalho? Eu sei que não dá para falar de todos, mas que a gente tem de exemplo aí. São 588 trabalhos e, por incrível que pareça, não são todos ainda. A nossa universidade tem cerca de 700 estudantes que são bolsistas de iniciação científica. Portanto, a gente poderia ter cerca de 700 lá. Há uma leve diferença por conta do andamento do trabalho de cada um deles. Mas nós temos trabalho em todas as áreas. Nós vamos ter trabalho na área de engenharia, nós vamos ter estudantes que vão estar apresentando trabalho na área de análise de resíduos, resíduos químicos, nós vamos ter estudantes que vão estar apresentando trabalho na área de engenharia civil, engenharia elétrica, na área da saúde, muitos trabalhos com colegas de imunologia, de genética, psicologia, na área de ciências humanas, ciências sociais, enfim, todas as áreas do conhecimento que a UF trabalha vão estar representadas por seus estudantes de graduação. Não há nada mais interessante do que isso. Os nossos estudantes de graduação
aplicam o seu conhecimento dentro do laboratório, dentro dos laboratórios de pesquisa, em todas as áreas. Você vai ver artes, música, artes cênicas, como pequenos exemplos, e crescem assim, se tornam melhores profissionais. A vantagem da iniciação científica é essa: eu coloco o estudante de cara para resolver problemas que ele vai ter no seu dia a dia ou problemas que ele vai precisar ter para se tornar um melhor pesquisador no futuro. Isso é muito bom. O evento começa daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho mesmo. E eu gostaria de saber, assim, já que você falou que a comunidade pode assistir, as pessoas podem participar nesse sentido, gostaria que o senhor falasse, então, para a gente encerrar, como fazer para participar, onde vai ser, o horário. Os trabalhos vão ser expostos no campus Moarama e no campus Santa Mônica. Em ambos os campos, os trabalhos vão ser expostos no centro de convivência. Portanto, é aberto a participação de quem quer que seja da comunidade da Universidade Federal de Uberlândia, a comunidade externa, que estão convidados a ver o que os nossos pesquisadores mirim, pesquisadores júnior estão fazendo aqui dentro. É uma oportunidade também para se conhecer as pesquisas que a universidade faz, como eu já disse sempre, com recursos da população, que é o dinheiro que vem para cá para a gente formar melhores pesquisadores. Tem um processo de transparência mostrando como é que está sendo bem gasto esse dinheiro com essas pesquisas. Sem dúvida, essa é a ideia de um evento como esse. Tá certo. Professor, muito obrigado mais uma vez. Se a gente não se vê mais esse ano, Feliz Natal, boas festas, mas com certeza a gente vai se cruzar aí nessa aventura que é a Universidade Federal de Uberlândia, uma boa aventura, né? Que coisa mais boa. Sem dúvida. Muito obrigado, viu? A vocês também um excelente Natal e um excelente 2013. Espero que o ano que vem ele encha a gente de mais e mais realizações. Tá certo. Obrigado, professor. E agora tem a previsão do tempo para esta quinta-feira. Há a possibilidade de chuvas fortes na região do Triângulo Mineiro. Em Uberlândia o tempo amanhece parcialmente nublado, mas à tarde e à noite tem a pancada de chuva tradicional de todos os dias. Veja como fica a previsão em outras cidades vizinhas. Em Sacramento, tempo frio pela manhã. Há possibilidade de chuva a qualquer momento, mínima de 19 e máxima de 28 graus. A quinta-feira em Campos Altos é de céu parcialmente nublado, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 19 graus. Em Estrela do Sul, céu coberto de nuvens pela manhã. Possíveis pancadas de chuva a qualquer hora. A mínima é de 20 e a máxima não deve passar dos 26 graus. A quinta-feira em Ibiá será ensolarada pela manhã. Há previsão de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Um dos sintomas da convivência diária com a violência é o medo, sentimento que não afeta apenas quem foi vítima. Ele está presente em pequenos gestos, na mão de quem aperta a bolsa, no apressar do passo, na mudança do itinerário quando cai a noite. É o que os especialistas chamam de percepção de medo. Depois que teve a casa arrombada 2 vezes, Thelma virou refém do próprio medo. Investir em segurança se tornou prioridade. Aumentou o muro da frente, colocou cerca elétrica, portão automático, alarmes nas portas e janelas e ainda comprou 2 cães. Você se sente violado, você não sabe a quem recorrer. Não é só o prejuízo material que fica, é toda uma situação psicológica que você sofre com ela. A rua onde Thelma mora fica no bairro Celso Machado, região noroeste da capital, e é considerada tranquila. O número de ocorrências de assalto é pequeno por aqui, segundo os moradores, bem menor que o medo das pessoas. O fato de saber que um vizinho foi vítima de algum tipo de violência faz com que o sentimento de insegurança se espalhe, e a tendência é que os moradores se tranquem cada vez mais. Casas super protegidas. 1, 2 cercas. O que mais espalha é o medo. A segurança nem tanto, mas o medo trabalha. Se eu for assaltar dele aqui, eu vou ficar com medo de eu ser assaltada também. A defesa é uma reação em cadeia. Nas ruas dos centros urbanos, nem sempre a pressa é o ritmo da modernidade. É também a cadência do medo. Eu ando só assim, olhando para um lado e para o outro. Sempre desconfiado. Sempre. Mas sempre tem medo. Estar sempre em alerta. Bolsa junto ao corpo. Escudos contra os roubos e assaltos. De acordo com as pesquisas e estatísticas, esses são os crimes presentes no dia a dia das cidades, os que mais incomodam. A gente está desprevenida, vem um e assalta. O ambiente urbano desordenado, sujo,
aumenta o temor nas pessoas. O cidadão acaba encurtando caminhos e perdendo espaços. Sai do serviço, vamos embora direto para casa, não para em lugar nenhum. Cada vez mais a gente vai tendo um tipo de sociedade que privilegia a dimensão privada. A dimensão pública está ficando cada vez mais em desuso nesse tipo de sociedade por causa desse excesso de segurança, né? A cada momento do dia, as diversas faces da violência urbana pontuam o nosso comportamento. De dia, ande com cuidado e não fale com estranhos. À noite, evite sair de casa. Caso contrário, tranque as portas. Se for assaltado, não reaja. Entregue tudo. O medo dá, de sair de casa e não saber se vai voltar. Depois do intervalo, os riscos de uma alimentação que não é saudável. E uma nutricionista fala pra gente sobre este assunto. A gente volta já. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de matemática da UFO. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Escola Técnica de Saúde com a Secretaria Estadual de Educação, disponibiliza 40 vagas para o curso técnico em meio ambiente. As matrículas podem ser feitas de 10 a 21 de dezembro na Secretaria da Escola Estadual de Uberlândia, Museu, a partir das 13 horas até as 20 horas. Mais informações pelo telefone 3218-2773. E o CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Econômicos Sociais da UFO, divulgou hoje o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor referente ao mês de novembro. Os detalhes com a Frinéia Chaves. Olá, Kelson, boa noite também para o telespectador que acompanha o TVU Notícias. Sobre esse assunto eu converso agora com o economista Carlos Diniz. Carlos, boa noite, obrigada pela participação aqui no TVU Notícias. Conta para a gente qual que é a síntese dessa pesquisa do mês de novembro. Bom, infelizmente, para o cidadão uberlandense, temos que informar que a inflação do mês de novembro foi 0,2%, o que fez a inflação do ano já superar os 6%. Infelizmente, é um patamar que não vai recuar até o final do ano, pois, tradicionalmente, dezembro é uma inflação acima dessa apurada agora, que vai nos levar a uma inflação acumulada acima de 6,5%. Você fala 6,5%, até assusta, considerando que em 2011 nós tivemos uma inflação de 5%. Portanto, 1,5% acima do ano passado, é isso mesmo? Infelizmente. Esse ano de 2012, nós tivemos algumas coisas que favoreceram esse quadro. Inicialmente, os produtos, os serviços, principalmente, continuaram em alta e provocaram o grande aumento da inflação no início do ano. E no segundo semestre, com a queda da produção americana de soja e milho, ocasionou um aumento de rações, principalmente, e isso ocasionou dentro do mercado brasileiro também um aumento das carnes, ovos, e a cadeia de aves e alimentos em geral. E, portanto, o Grupo Alimentação, a reação dele nesse segundo semestre foi de alta e assegurou um patamar acima de 6% que nós estamos divulgando agora. Fala para a gente dos 4 grupos que mais puxaram a inflação nesse período. Os 2 grupos mais puxaram a inflação foram alimentação e bebidas e habitação. A alimentação e bebidas, que nós estamos falando, já a questão da questão internacional, principalmente a cadeia de soja, e a habitação foi por causa dos reajustes dos aluguéis. Em termos de itens, nós tivemos 4 itens que sozinhos, somados, significaram mais de 40% da inflação. Foram eles, aluguéis e taxas, né, que aumentaram mais de 1%, aves e ovos em razão da ração, as cereais, leguminosas e oleaginosas, onde está a soja também, e carnes em geral. Esse estudo do CEPS, ele analisa também a cesta básica. Muda alguma coisa? Sim. É contraditório até falar isso, né? Porque se eu estou falando que o Grupo Alimentação e Bebidas foi o ocasionador da inflação desse período, quando eu falo da cesta básica, são apenas produtos de alimentação, são 13 produtos que estão na cesta de consumo diário de todo brasileiro, esse teve deflação. Por quê? Porque alguns produtos de estação, tomate, batatas, a exemplo, caíram muito de preço e puxaram no conjunto o preço desse produto para menos 0,5%. Porém, no acumulado dos últimos 12 meses, apresenta também uma inflação muito alta. É 13,5%, que é quase 14% que tivemos de reajuste no início do ano. Tem um dado que me impressiona e eu gostaria que você trouxesse isso aqui para o telespectador. Quanto por cento do salário mínimo o trabalhador de Uberlândia utiliza para comprar a cesta básica?
Olha, a cesta básica está aproximadamente R$ 226, certo? Salário mínimo líquido, R$ 570 e poucos reais. Cerca de quase 42% do dinheiro que você recebe líquido é para comprar alimentação para repor sua própria carga de necessidade. Tem também um estudo aqui do CEP sobre o salário mínimo ideal. Hoje está quanto? O salário mínimo necessário para uma família padrão de 2 adultos, 2 crianças, ou então 3 adultos, está hoje R$ 2.666, ou seja, o salário mínimo líquido é apenas 22% desse necessário. Ok, muito obrigada pela participação. Kelson, lembrando, o boletim completo já está disponível no endereço eletrônico www.ie.ufo.br. É com você, obrigada. Os riscos de uma alimentação que não é saudável podem ser graves e gerar vários tipos de doenças. O Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, divulgou recentemente que a alimentação saudável pode reduzir o risco de câncer em pelo menos 40%. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Patrícia Crozara, que é nutricionista e está aqui para nos dar algumas dicas. Patrícia, muito obrigado pela presença. A primeira coisa que eu quero saber, aproveitando este exemplo do INCA, 40% a menos de chance de ter câncer caso a pessoa se alimente direito. É um dado muito importante, mas infelizmente as pessoas não seguem muito essa boa alimentação. Boa noite. Isso, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite, de estar aqui falando um pouquinho sobre essa alimentação saudável. E realmente esse dado do INCA, é um dado muito importante, inclusive até preocupante, porque as pessoas não se preocupam, muito com alimentação, não seguem hábitos saudáveis de alimentação e acabam extrapolando, E que tipo de alimento ela pode consumir para entrar nessa estatística do INCA de 40% a menos de chance de ter um câncer? Seria mais rico, alimentos ricos em quê? Em fibra, vitaminas, o que é? Vamos lá. Isso, exatamente. Os alimentos mais ricos em fibras, vitaminas, as proteínas na quantidade, nas porções adequadas, Então, o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas consumem muita fritura, muito açúcar, um excessivo consumo de álcool, de cigarro. Então, na realidade, elas têm que dar mais atenção a esses alimentos mais naturais, Ou seja, infelizmente, elas vão na contramão da coisa. Isso, exatamente. A maioria delas sim, Já temos algumas pessoas que se preocupam realmente com a alimentação, mas a maioria acaba indo mesmo na contramão, Você falando dos alimentos naturais, eu fiquei curioso, que são bons para isso, Isso, exatamente. Os alimentos mais naturais, que são exatamente as frutas, verduras, os cereais, que são ricos em fibras, muito importante para o organismo. De preferência, o leite e os derivados desnatados, A carne sempre consumida na forma magra, E um cuidado muito importante também é saber a forma de preparar esse alimento, Ou seja, evitar os alimentos fritos, procurar prepará-los mais cozidos, mais assados. Isso também é um dado importante para essa pessoa. Você falou sobre a carne. Todo mundo brasileiro ama comer o famoso churrasquinho do fim de semana ou na churrascaria, enfim. Recentemente vi uma matéria, uma reportagem na televisão que mostrava que, por um lado, a dieta baseada em proteína é até boa para o organismo, mas o excesso de carne pode causar o tão temido câncer de intestino. Isso também é uma verdade, Isso. Na realidade, a gente tem falado muito sobre essa questão da preparação dos alimentos, O churrasco, inclusive, assim como as frituras, é muito prejudicial. Por quê? Porque libera substâncias que vai ajudar na formação de cânceres, e de outras doenças perigosas, Então, realmente, a pessoa tem que comer uma carne de preferência mais magra, No caso da carne vermelha, como você está citando, a gente sempre orienta a pessoa a consumir no máximo 300 gramas por semana. E as pessoas consomem muito mais que isso. E as pessoas consomem muito além disso, Todo mundo acha que tem que ter um bifinho na hora do almoço. Isso. Um estudo até agora recente comprovou que as pessoas estavam consumindo cerca de 530 gramas de carne vermelha por semana. É quase o dobro. Que é quase o dobro, exatamente. Então, isso já é um dado também bastante relevante. Tem um primo pobre das folhas, eu fiquei sabendo recentemente com um oncologista amigo meu, e disse que antigamente o repolho, ninguém queria comer repolho, mas disse que agora ele está no topo dessa cadeia alimentar, nessa área de folhas, porque ele previne cânceres também, Isso. Na realidade, nós já temos até alguns alimentos,
que foram feitos estudos que realmente previnem o câncer, e o repolho é um deles, né? Exatamente pelo fato de ser antioxidante, de ter fatores anti-inflamatórios, né? E principalmente fortalecimento do sistema imunológico, que é importante tanto na prevenção do câncer quanto de outras doenças. Patrícia, eu vou te confessar que eu não gosto muito de repolho não, mas vou ter que comer o repolho. Para terminar, eu gostaria de saber, a gente falou muito do câncer, porque realmente é uma das doenças que mais prevalecem no Brasil e mais temidas. Mas eu gostaria que você encerrasse falando de uma forma geral, quais os outros tipos de doenças mais comuns que existem por causa da não alimentação adequada? Tá, joia. Além dos cânceres, né, por conta da alimentação não saudável, né, dos hábitos alimentares ruins, existem também problemas de doenças cardiovasculares, né, infarto, AVC, derrame, e problemas como, por exemplo, hipertensão, diabetes, né, problemas de colesterol, que a gente já tem visto, inclusive, bastante por aí. Então, a alimentação saudável, ela vem exatamente para prevenir esses tipos de doença, além do câncer também. A cada dia que passa, quando eu entrevisto nutricionistas como você, eu vejo que aquele ditado é muito verdadeiro. A gente é aquilo que a gente come. Isso. Infelizmente. Exatamente. Né? Ou felizmente, para quem come bem, né? Ou felizmente. E as pessoas precisam criar realmente essa consciência de que o alimento ele é como se fosse um medicamento mesmo, né? É um tratamento, é um tipo de prevenção, né, para futuramente a pessoa não ter nenhum problema de saúde mais grave. Ok, Patrícia, muito bom esse nosso bate-papo, ótimas as suas dicas e volte mais vezes aqui para orientar os nossos telespectadores. Muito obrigado pela presença. Obrigada, viu? Daqui a pouco, você acredita que um funcionário satisfeito pode contribuir para aumentar os lucros e a produtividade nos negócios? Pois é, veja uma pesquisa depois do intervalo. Entre os dias 26 de novembro e 20 de dezembro de 2012, estarão abertas inscrições para o processo seletivo do Programa de Educação Tutorial Interdisciplinar Conexões de Saberes, Educomunicação, Jornalismo, Pedagogia e Licenciaturas da Universidade Federal de Uberlândia. As inscrições devem ser feitas na sala do PET, bloco 5O, no campus Santa Mônica. O resultado final será divulgado no dia 25 de janeiro de 2013, às 18 horas, nos murais da Faculdade de Educação, além de divulgação junto ao site da Pró-Reitoria de Graduação e FACED. Para mais informações, 3239-4163 e e-mail adriomena@gmail.com. Os cuidados com o coração. Este é o tema do programa Em Pauta, que começa daqui a pouquinho. Quem tem os detalhes é a apresentadora Vanessa Pires. Olá, boa noite. Hoje o programa Em Pauta vai falar sobre a saúde e os cuidados com o coração. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, mais de 30% dos brasileiros morrem por causa de doenças cardiovasculares. Os nossos convidados para o debate são o cardiologista Luciano Martins, a nutricionista Françoise Rezende e o preparador físico Daniel Oliveira. O nosso encontro é logo mais às 10 horas da noite e eu espero você. Muito obrigado, Vanessa Pires. É bom o tema desta noite e você não pode perder. Você acredita que um funcionário satisfeito pode contribuir para aumentar os lucros e a produtividade nos negócios? Pois é, uma pesquisa norte-americana afirma que sim. Veja na reportagem. Flores nas mesas, frases de otimismo nas portas e até balões. Um ambiente colorido e divertido, feito especialmente para deixar os funcionários mais felizes. É isso mesmo. A estratégia foi adotada por essa empresa de Uberlândia, que acredita que quanto mais estimulada for a equipe de trabalho, melhor será a produção. Segundo a gerente de recursos humanos, esse pensamento tem dado certo e já faz parte da cultura da empresa. Nós temos várias ações internas que são desenvolvidas junto com os funcionários, que a partir do momento que ele entra dentro da empresa, ele é envolvido em várias ações. A gente não tem um projeto ou uma ação específica para engajar os funcionários. Além de criar um ambiente agradável, os gestores também fazem questão de contribuir para que os trabalhadores possam crescer profissionalmente. Para isso, investem em cursos de especialização. Nós damos mais oportunidade para os funcionários internos, a gente investe nele, incentiva ele para ele buscar oportunidades internas,
para eles serem promovidos, para buscar melhoria do lado pessoal e profissional deles. Nós temos, por exemplo, auxílio educação, a empresa paga cursos desde graduação até doutorado para os funcionários. Um estudo realizado por uma empresa americana revelou que o desempenho de uma empresa pode melhorar em até 30% se os funcionários estiverem motivados e engajados. Isso prova que investir na satisfação dos colaboradores pode ser um bom negócio. Zoraide atua na área de gestão de pessoas há mais de 20 anos e garante que não há melhor maneira de alavancar os negócios que proporcionar boas condições de trabalho às pessoas. Ela dá dicas de como implantar essa política na empresa. Um dos pontos importantes que os requisitantes, os proprietários de empresa, as pessoas que detêm nas mãos os empregos, é perceber o quanto ter um líder na empresa que faça com que o seu funcionário aprenda é imprescindível. Neste hospital, o cuidado com a equipe também é grande. Há cerca de um ano foi criado um programa de educação continuada que atende mais de 200 enfermeiros. O objetivo é proporcionar mais conhecimento e segurança aos profissionais da área. Antes mesmo dele assumir os cuidados com o paciente, ele passa por 2 semanas fazendo treinamento. Treinamento que no período da manhã ele é somente teórico e no período da tarde ele vem com o enfermeiro responsável pela educação continuada para estar fazendo o lado prático. Ou seja, indo nos quartos, conversando com o paciente, se identificando e assim a gente consegue garantir a segurança do nosso paciente. Mauro já passou pela formação e considera o curso fundamental para motivar os recém-chegados e os demais funcionários. Isso me dá mais credibilidade na realização do meu trabalho aqui. Até mesmo porque quando eu entrei eu passei por isso, por essa educação, e agora que eu já estou um pouco mais ingressado na empresa, eu posso passar para outros profissionais também essas educações que vão fazer parte do dia a dia de cada funcionário. E o TVU Notícias de hoje termina por aqui, mas amanhã, quinta-feira, a gente está de volta com mais para você a partir das 6h30 da noite. E é claro, toda a nossa equipe espera pela sua audiência. Ótima noite, obrigado, até amanhã.